Deus abençoe a tua vida. O Senhor me deu uma palavra. Eu quero compartilhar essa palavra com o Senhor, com você. O Senhor me deu uma palavra e eu quero compartilhar essa palavra com você. Em Esther capítulo 6, eu quero que você preste atenção. Do verso 1 em diante, Deus falou muito comigo nessa palavra. Diz assim: naquela noite, o rei não pôde dormir. Então, mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, e nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e a Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei: que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido? Responderam os servos do rei que o serviam. Essa palavra ministrou muito forte dentro de mim, antes de eu compartilhar ela com você. Porque a Bíblia diz que havia um homem mau, chamado Amã, e esse homem estava tramando destruir o povo judeu. Havia uma raiva, uma indignação de Amã com um povo, com uma nação. E Amã era o braço direito do rei Assuero. Aí a Bíblia diz que o Senhor levantou Mordecai para interceder pelo povo e levantou Esther, a rainha Esther, também para interceder pelo povo. E eles estavam de jejum, eles estavam em oração e Deus começou a trabalhar. E eu quero frisar exatamente isso. Você não tem ideia do que pode acontecer quando você começa a orar e a jejuar. Você não tem ideia do que pode acontecer. Você não entende a magnitude do que Deus começa a movimentar. O rei Assuero era um rei muito poderoso, era um rei forte, era um rei de grande domínio. E a Bíblia diz aqui que numa noite ele não pôde dormir. E isso não foi acaso. Isso foi porque um povo estava jejuando, um povo estava orando, um povo estava clamando pela justiça de Deus. E Deus ouviu. Deixa eu lhe dizer, a justiça de Deus não falha. O homem pode achar que pode fazer, pode acontecer e que ele é o dono do mundo. O homem pode achar que ele é o Todo-Poderoso. Nada resiste, nenhuma arrogância, nenhum poder humano, nenhuma influência humana resiste à oração e jejum no altar do Senhor. Não existe plano dos homens que pode subsistir diante de alguém que está orando, de alguém que está clamando. Mordecai lutava pelo povo de Deus. Esther estava colocando a sua cabeça a prêmio, porque ela estava lutando também pelo povo de Deus. Inclusive, aconselho você a ler o livro de Esther, porque é tão emocionante, tanta reviravolta que acontece. Amã, ele estava determinado a destruir com os judeus, determinado. Inclusive, ele havia feito uma forca para Mordecai, como um exemplo para todo o povo judeu. Ele já havia preparado cartas e havia disparado essas cartas entre as províncias para destruir o povo judeu. E através da vida de uma mulher e de um homem, Deus muda a história de uma nação. Deus muda a história de um povo. A Bíblia diz que Deus tirou o sono de Assuero. Deus tirou o sono, porque havia alguém lá que estava orando, que estava jejuando, que estava aclamando. Deus vai inquietar pessoas para lembrar de você. Deus vai inquietar pessoas para te ajudarem. Deus ainda fala com os homens
Deus ministra ao coração dos homens. Deus inquieta o coração dos homens. Eu já estive em momentos de oração que Deus falou comigo para ligar para pessoas. Eu já tive noites que eu fui despertado em sonhos para interceder por pessoas. Então eu creio que Deus pode tirar o sono de uma pessoa, sim, só para te abençoar. E um detalhe, Deus tirou o sono não de uma pessoa que era, sabe, um trabalhador do rei. Ele tirou o sono do próprio rei. Deus, ele pode falar com os poderosos. Deus pode falar com os poderosos. A Bíblia diz que a mulher de Pilatos sonhou a noite inteira com Jesus. Ela sonhou a noite inteira com Jesus e ela chamou o marido dela e disse assim: não te envolvas com a causa deste homem. Não te envolvas porque eu sonhei com ele. Eu vou lhe dizer uma coisa, Deus está trabalhando. Talvez você pense que não, que tudo é injustiça na sua vida, que tudo está contra você. Talvez você pense, é o fim, profeta, porque vão penhorar minha casa, é o fim, porque vão acabar com a minha empresa. Eu não sei como pagar, eu não sei como resolver essa situação. É o fim, profeta, do meu casamento. É o fim do casamento do meu filho. Deixa eu lhe dizer, comece a orar e a jejuar. A orar e a jejuar. Coloque no altar do Senhor e Deus vai reverter essa situação. E se você está sendo injustiçado, se você está sendo difamado, se mentiram a seu respeito, se o mal se colocou no seu caminho, Deus me colocou aqui para dizer para você que Ele vai inquietar os poderosos para lembrarem de você. Deus está trabalhando. Você pode não ver, você pode não entender o que está acontecendo, mas Deus está trabalhando, suas mãos estão trabalhando, sua voz está sendo ouvida e as coisas estão se mexendo próximo de você, porque Deus está ouvindo a sua oração. Diz assim o Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Deixa eu orar por você. Deixa eu te abençoar no nome de Jesus, Senhor Deus e Pai. Eu sinto dentro do meu espírito que muitas coisas aconteceram nessa oração e que pessoas estão sendo visitadas pela Tua glória agora. Oro para que toda enfermidade, toda dor renda-se a Jesus Cristo. Oro para que o sobrenatural do Senhor toque na vida dessa pessoa. Cure-a, Pai. Liberte-a. Transforme-a, mude a sua história, mude a sua realidade agora. E eu profetizo em nome de Jesus, o Deus da justiça, o juiz de toda a terra, o Senhor dos senhores e Senhor dos exércitos, vai te dar um novo começo, vai abrir novas portas
e está enchendo tua vida de saúde. Eu digo ao câncer, eu digo à alergia, eu digo às dores no corpo, rendam-se a Jesus Cristo agora. O trabalhar de Deus está sobre a tua vida, ser tocado agora, ser tocada agora. Toque-os com teu poder, Jesus. Toque-os com a tua graça, Senhor. Em nome poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém.